Fala, povo doido, Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, TV. Carga pesada. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra frete. Povo doido, eu me arrisco a dizer que Carga Pesada é o seriado que eu mais sinto falta na minha vida. E entendam bem, não é falta do seriado, porque tem muitos episódios, inclusive aqui no YouTube, disponível para assistir. Mas eu sinto muita falta da época em que a segunda versão de Carga Pesada foi exibida. Época do ensino médio, ou seja, como o programa ele passava à noite, ou eu assistia antes de ir pro rolê, ou eu assistia, ou pelo menos o final de cada episódio, quando eu voltava do rolê. Ótimos tempos! Época em que eu era jovem. Mas eu ainda sou. Mentira! Mas vocês sabiam que Carga Pesada teve duas fases diferentes? É o quê? E entre essas fases a gente tem um intervalo de tempo de 22 anos. E vocês sabiam também que a segunda fase fez muito mais sucesso que a primeira? Não. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. E segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu Pedro da boleia da edição. Solta a vinheta. Carga Pesada era um seriado semanal produzido pela TV Globo e contava a história de dois caminhoneiros que juntos percorriam as várias estradas do Brasil entregando cargas e vivendo as mais doidas aventuras que vocês possam imaginar. Um dos caminhoneiros era interpretado pelo Antônio Fagundes, que era o Pedro da Boleia, e o outro caminhoneiro era interpretado pelo Estênio Garcia, que fazia o Bino. Cada episódio durava ali uma média de 45 minutos, foi dividido num total de 6 temporadas, totalizando 118 episódios. Os personagens principais, Pedro e Bino, eles são opostos um do outro. Enquanto o Pedro ele é esquentado, maluco, impulsivo, cabeça quente, o Bino é o oposto, ele é mais centrado, ele pensa antes de falar e agir, ou seja, ele é mais ponderado, eles têm tipo um equilíbrio perfeito. Tipo eu e o Dedé monstro da edição. Sendo que eu, obviamente, sou o Bino, o calmo e ponderado. Na primeira versão, exibida entre 22 de maio de 1979 e 2 de janeiro de 1981, sempre às terças-feiras, às 10 horas da noite, teve 54 episódios onde os dois compram em sociedade o mais caro, mais potente e bem equipado caminhão do mercado na época, um Scania LK 141 V8. Para poder pagar as prestações mensais do veículo, a dupla transporta cargas pesadas em longas viagens. Povo doido, eu confesso pra vocês que eu nunca assisti essa primeira versão. Mas e vocês? Já assistiram? Gostavam? Deixa pra gente nos comentários. A segunda versão é uma sequência direta da primeira. Exibida entre 29 de abril de 2003 Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra frete. a 7 de setembro de 2007, eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção. primeiro ela passava às terças-feiras e depois foi remanejado para sextas-feiras com 64 episódios no total. Agora o Bino se tornou um pequeno empresário, dono de 3 caminhões. Mas ele está enfrentando um drama pessoal quando ele descobre que ele está com câncer. Enquanto ele aguarda o resultado, da biópsia para saber se o tumor é ou não é maligno, Eu vou morrer! o que ele decide fazer?
ele vai se juntar ao Pedro, que dirige um dos caminhões que o Bino tem, e eles são sócios num caminhão que é um Scania Jacaré. E aí o que o Bino decide fazer? Ele vai pro Pedro como uma espécie de última viagem de caminhão caso ele morra. Mas logo no primeiro episódio, o Bino vende o caminhão lá Jacaré e compra um Volkswagen Titan Tractor 18301. O seriado, povo doido, abordava aspectos sociais, econômicos e ambientais, como por exemplo a reforma agrária, prostituição, miséria, poluição, má conservação das estradas, violência contra a mulher, trabalho escravo no Brasil e por aí vai. Mas eu tenho que confessar pra vocês, é claro que esses episódios aí que eu falei, né, esses temas, eles são muito importantes, mas eu tenho que confessar pra vocês que os meus episódios favoritos eram os que tinham coisa sobrenatural. Por exemplo, o meu episódio favorito é de 2007, chamado A Mula Sem Cabeça. Inclusive nesse episódio a moça que faz a mula sem cabeça viria a se tornar a esposa do Antônio Fagundes. Mas esse tipo de episódio, tipo a loira do banheiro, o lobisomem, sabe? Essa coisa meio sobrenatural, são os episódios que eu mais curto. Mas e vocês? Quais são os episódios favoritos de vocês? Vocês gostam mais da primeira versão ou da segunda versão? Eu gosto mais da segunda versão porque foi a única que eu assisti. Inclusive eu assistia na época que era passado na televisão. Então era muito louco. Mas deixa aí nos comentários quais as duas vocês gostam mais. E agora, pisa no acelerador, Dedé da Boleia, e vamos para as curiosidades. Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! A segunda versão de Carga Pesada, ela foi planejada para ter só 4 episódios, como se fosse um remake, né? Uma forma de matar a saudade da primeira versão lá dos anos 70 e 80. Só que teve um retorno gigantesco de audiência e aí eles resolveram estender o seriado e ele acabou se tornando parte da grade fixa da Globo durante 4 anos. E não 4 episódios. Isso que é sucesso, Dedé. É claro! É claro que por trás da criação de Carga Pesada tiveram vários nomes importantes, mas eu vou destacar um. O Gianfrancesco Guarnieri foi um dos idealizadores de Carga Pesada. Se você não tá ligando o nome à pessoa, o Gianfrancesco Guarnieri era o avô do Lucas Silva e Silva lá em Mundo da Lua. E o Antônio Fagundes, o Pedro da Boleia, fazia o filho dele em Mundo da Lua. Então esse meio aí é uma conexão, uma teia de conectividade. Não, nada a ver, irmão. Tem vídeo de Mundo da Lua nesse canal aqui, hein? E é muito bom. Na verdade é um bate-papo entre eu e Raimundo, não o Nonato. Nossa, que bosta! Mas tá aí nos comentários. A ideia do seriado Carga Pesada surgiu em 29 de março de 1978, depois que a Globo exibiu um programa especial chamado Jorge, um Brasileiro. Que contava a história de um caminhoneiro que trabalhava pelas rodovias do interior de Minas Gerais. Na primeira versão do programa, apesar do Pedro e o Bino rodarem o Brasil inteiro, entregando coisas lá junto com o caminhão, todas as cenas elas eram filmadas no mesmo trecho da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Você pode constatar isso prestando bem atenção na paisagem e vendo que ela é praticamente a mesma, e eles sempre param no mesmo posto de gasolina Gallup ao longo de toda essa primeira versão. Povo doido, essa curiosidade é muito louca, porque a gente consegue perceber como as coisas eram feitas lá no passado de uma maneira ultra perigosa. Se liga, na primeira versão, o Pedro e o Bino, o Antônio Fagundes e o Estênio Garcia, eles tinham que dirigir o caminhão de verdade, ao mesmo tempo ficar de olho na estrada, memorizar e falar, né, os textos que eles tinham enquanto personagens, e eles tinham que ajudar a produção segurando um refletor entre as pernas para não ter sombra e ter luz dentro da cabine. E as cenas deles dentro da cabine eram feitas com um câmera pendurado do lado de fora do caminhão. Chão onde o rei é peão com um laço na mão. Já na segunda versão, a Globo junto com a Volkswagen construiu o Proteus. E aí vocês podem me perguntar, o que é o Proteus? Não sei.
O Proteus era um caminhão adaptado para as filmagens de carga pesada. Ou seja, nesse caso da segunda versão, o Antônio Fagundes e o Estênio Garcia, eles só tinham que se preocupar em atuar. Por quê? Existia a cabine original, onde ficava um piloto de caminhão de verdade, e ao lado eles criaram uma cabine cenográfica para parecer que quem está dirigindo são os atores. Quando na verdade essa cabine ela é fake, ela é lotada de câmera para poder filmar de diversos ângulos, né? E eles não teriam a preocupação da primeira versão, que era controlar o caminhão, e sim se preocupar somente com a atuação. Bem mais fácil, né? O caminhão que foi usado lá na primeira versão, ele passou anos perdido. Depois se descobriu que ele foi pro Uruguai, pro Porto de Santos, e até acharam que ele tinha tombado numa estrada. Mas nada disso era verdade. Um fã, em 2015, achou o caminhão, comprou e tá reformando. O Antônio Fagundes e o Estênio Garcia, eles escreviam alguns episódios. E aí o que eles faziam? Eles costumavam trollar um ao outro quando eles escreviam um episódio. Então, por exemplo, quando o Estênio escrevia, ele lascava o Pedro, que era o Antônio Fagundes. E quando o Antônio Fagundes escrevia, ele lascava o Bino, que era o Estênio Garcia. Por exemplo, no episódio A Barricada, escrito pelo Estênio Garcia, o que ele faz? O Pedro fica preso num caixão, junto com 2 bandidos e várias cebolas. Para piorar essa situação que já não é agradável, em um determinado momento, os bandidos começam a descascar e comer as cebolas. E ainda tendo que atuar e dar as falas ao mesmo tempo. Imagina que loucura filmar essa cena. O Antônio Fagundes deu o troco em outro episódio em que eles ficam atolados com um caminhão no mangue. E aí eles não têm comida e precisam comer. E aí o Bino, que é o Estênio Garcia, teve que entrar no mangue para caçar caranguejo de verdade. O nome completo dos personagens são Pedro Alves Gomes Melo Vargas de Carvalho Silva, que é o Pedro, e Setembrino Correio de Souza, que é o Bino. Muita gente se pergunta por que Carga Pesada teve um fim, já que a série ainda dava bons pontos de audiência. O que aconteceu? Em 2007, tanto o Antônio Fagundes quanto o Estênio Garcia, eles tinham compromisso com outras obras, né, da Globo. E aí, por falta de agenda, eles acharam melhor cancelar o seriado. Quem poderia voltar, hein? Fica aqui o apelo de um fã do Novidades Antigas. Exatamente. As 11 músicas oficiais do seriado, elas foram escolhidas após uma pesquisa que a produção fez com caminhoneiros por todo o Brasil. O próprio Antônio Fagundes gravou a música Vai Se Chamar Saudade, e especialmente para o seriado também. Depois pode seguir tua felicidade, porque esta canção vai se chamar Saudade. A música da abertura, Frete, criada pelo Renato Teixeira, ela foi feita especialmente para o seriado. Vou fazendo frete, cortando estradão. Histórias em quadrinhos foram publicadas pela Rio Gráfica Editora em 1980, tendo um total de 3 volumes, para vocês entenderem o barulho que Carga Pesada fez. E faz até hoje em nossos corações. É mesmo, é? O Estênio Garcia chegou a reviver o personagem Bino na novela de 2015 Totalmente Demais. É claro que foi uma participação rápida porque ele dá uma carona para Elisa, que foi vivida pela Marina Rui Barbosa, até o Rio de Janeiro. O bordão clássico do seriado "É uma cilada, Bino" virou um meme na internet e é usado até hoje. É uma cilada, Bino. Hoje, se você quiser assistir Carga Pesada, você tem 2 opções. Ou você assiste aqui no YouTube, que tem uma porrada de episódio, ou então, se você tem TV por assinatura, você pode assistir lá no Viva.
Se eu não me engano, desde 2021 ele tá passando os episódios de Carga Pesada todos os dias às 5h45 da tarde. Carga Pesada, de segunda a sexta, a partir de 5h15 da tarde, no Viva. Mas e aí? Vocês assistiam Carga Pesada? Assim como eu, vocês têm alguma memória afetiva atrelada ao seriado, como eu tenho, por exemplo, da minha época de colegial? Deixa pra gente aí nos comentários. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência pra fazer 2, 3, 4, 5 anos pra tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyenglish.com.br. O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Passo para lembrar do nosso sorteio Fase Clássica, 114 primeiros episódios com a dublagem da Gota Mágica, lá da Manchete. Só sortearemos quando o canal chegar a 1000 inscritos. Então é o seguinte, pega a boleia de um caminhão aí, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater essa meta, porque essa passando esse sorteio, indo, a gente vai fazer outros sorteios. Porque a gente pode. É ou não é, Dedé? É isso aí, povo doido, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo sobre Carga Pesada e, pô, se você gostou, tá ligado? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos, porque a gente atende o que vocês pedem, tá certo? E lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!